Fala enfarinhado, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo que foi muito, mas muito pedido por vocês e a gente vai trazer o batimento de uma pizza de alta hidratação feito na prática. Então, se você quer saber o porquê que a tua alta hidratação tá ficando mole demais, tá rasgando, não tá dando o salto de forno que você esperava, hoje eu vou te mostrar, além do batimento na prática, os 5 principais erros que ferram com a tua pizza de alta hidratação e como resolver, claro, cada um desses problemas, desses erros. Mas antes, claro, se você for um enfarinhado raiz, deixa um dedo enfarinhado nesse like aí, se inscreve para fermentar o canal e bora pro vídeo. Bora lá então para o primeiro erro. Para você ter uma pizza bem feitinha com alta hidratação, você precisa desenvolver bem o glúten. Não é só ir lá, botar uma quantidade de água exagerada e achar que o batimento vai acontecer de uma forma automática. Você precisa, primeiro de tudo, adicionar menos água do que o total, esperar essa rede se formar bem e usar uma farinha também mais apropriada, com cerca de 300 dW ou mais. Se eu traduzir isso para a quantidade de proteína ali na tabela nutricional, isso vai se traduzir a 12, 13 gramas ou mais de proteína a cada 100 gramas do produto. O segundo erro é não controlar temperatura e tempo. É importantíssimo você fazer o batimento com o controle da temperatura, porque se você tiver batimento acontecendo por meia hora, 40 minutos, e a massa tiver ainda com uma temperatura abaixo dos 20 graus, isso não traz problema algum. Então, o desenvolver da malha do glúten na questão da alta hidratação é estreitamente ligada à temperatura. Não estou falando aqui que você precisa bater 40 minutos a tua massa, mas estou falando que se você adicionar gelo em quantidade e você tiver que fazer esse batimento mais prolongado, a massa não vai perder em qualidade. Terceiro erro, exagerar no fermento. Achar que a massa é mais úmida e por isso precisa de mais fermento é um erro muito comum. Para você corrigir esse erro, você precisa usar 3 gramas por quilo de farinha, mais ou menos, de fermento seco e usar essa fermentação mais longa, 24, 48 horas a 4 graus. Você pode optar por porcionar essa massa antes ou depois dessa longa fermentação. O quarto erro é manipular sem repouso. Você vai e abre, né, essa massa logo após o batimento, já porciona, boleia e leva para a geladeira para fermentação. Para você corrigir esse erro, você precisa, após o batimento controlado, temperatura ok, deixar ela descansar por 1 hora até 3 horas, dependendo da tua temperatura ambiente, e aí sim você fazer a cada 30 minutos dobras, de 2 a 3 dobras, é bem positivo, você ganha bastante elasticidade e claro, se traduz em salto de forno para a tua massa de alta hidratação. O quinto erro é errar na quantidade de sal. O erro do sal acontece geralmente quando você adiciona o sal tarde demais no batimento ou você acaba até esquecendo do sal. Para você corrigir isso, você precisa adicionar quando a massa estiver cerca de 22 graus, ainda com uma quantidade menor de hidratação, né? Porque a malha do glúten está mais reforçada. Aí você adiciona o sal, deixa ele absorver e começa a adição do restante da água. Isso ajuda com que a massa mantenha a estrutura inicial e o sal, claro, reforça também a malha do glúten, ajudando a chegar lá no final com uma massa com a textura perfeita. Agora sim, a gente vai lá para o laboratório, eu vou mostrar para você como você vai fazer a tua massa de alta hidratação, 80%, fazendo um batimento eficaz e tirando uma malha como nunca vista. Vamos lá para o laboratório. Fala enfarinhado, agora a gente vai fazer o seguinte, o processo exato de batimento de uma pizza de alta hidratação. Alguns pontos importantes para você levar em consideração no momento de escolher os ingredientes. A farinha, ela tem que ter uma certa força, não pode ser qualquer farinha, porque ela automaticamente, quanto mais forte ela for, mais água ela vai conseguir absorver e obviamente mais facilmente você vai conseguir chegar à hidratação, que nesse caso vai ser 80%. Os ingredientes têm que estar frios, de preferência, tanto farinha como água, o máximo possível a água. Se você perceber aqui, a gente tem bastante gelo aqui dentro dessa água, então cerca de mínimo 10% da quantidade de água está em gelo. Aqui eu estou usando 20%, na verdade. Por que isso? Porque eu preciso que essa massa fique o máximo de tempo, mais gelada possível, para poder ter essa absorção melhor por parte da farinha e, claro, uma textura mais homogênea. Você vai ver comigo agora na fase de batimento. Para esse batimento eu vou utilizar a minha maceira Remac, a R6i com a espiral, né? Interessante que a gente aqui na descrição tem também mais informações, caso você queira saber o preço, enfim, da Remac. E vamos lá então.
para essa nossa receita, vou usar como engorduramento a quantidade de óleo de 3%, e nesse caso são 30 gramas de óleo, e 3% de sal também, tá bom? Nesse caso também 30 gramas, beleza? Vamos começar adicionando toda a farinha da nossa receita aqui. Esse é um método direto, portanto, a gente não tem um pré-fermento aqui no início do batimento. E esse aqui seria o principal fator para que você consiga fazer o batimento eficaz. É não adicionar toda a água de uma vez só. Adicionar cerca de 60% da água utilizada. Então eu vou deixar para adicionar lá no final mais ou menos uns 400 gramas, 500 gramas de água, tá? Um pouquinho mais. Aí, perfeito, ó. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Vou iniciar o batimento. Um batimento mais ou menos metade da velocidade. Adicionei a farinha, adicionei o fermento e foi parte da água. Agora eu vou deixar aqui o batimento em contínuo para justamente você observar como que o desenvolvimento dessa massa acontece. Uma das coisas mais importantes na fase de batimento de uma massa de alta hidratação é a paciência. É o cuidado que você tem que ter com a malha, mas acima de tudo, a paciência. No decorrer do vídeo eu vou dizendo para você o quanto de tempo que a gente está decorrendo com esse batimento, e também a gente vai controlando a temperatura com a ajuda do termômetro, tá bom? Dois minutos de batimento. Passado 4 minutos, vou adicionar um pouquinho mais de água, coisa pouca, justamente para a gente ter o início então do desenvolvimento da malha. Dá uma ajuda aqui com a pazinha para tirar o excesso de massa das laterais. Essa textura mais enrijecida da massa, ela se dá grande parte pela temperatura em si, tá? Conforme a massa for ganhando em temperatura, você já vai notar que ela vai mudando a textura e ficando um pouco mais úmida, tá? Ó, estamos bem frio, estamos a 17 graus. Deixar ela absorver bem essa água, dissolver esse gelo e ir começando a criar a nossa malha. Por que tem que ter paciência? Porque agora você observando assim já dá vontade de quê? Subir a temperatura, subir a velocidade e já colocar toda a água. Por quê? Porque parece que ela absorveria tranquilamente. Mas se você fizer isso, muito provavelmente depois, quando ela subir a temperatura, ela vai acabar desandando, ela vai acabar ficando muito grudenta. Por quê? Porque ela não desenvolveu bem a malha antes da adição final da água. É de suma importância que você desenvolva super bem a malha antes de completar a adição de água na massa. Essa é uma massa no estilo romana, né? Então você pode fazer todos os produtos, seja padellino, seja bachata, seja telha alla romana, a pala alla romana, você pode fazer a pinza, enfim, todos os produtos pala você pode fazer aqui, né? Todos os produtos romana você pode fazer com essa massa aqui. Já absorveu toda a água, ainda existem bastante grumos, né? Justamente pela temperatura ainda está bem grumosa. Eu vou adicionar agora o sal nesse ponto, justamente para ela já ir diluindo esse sal. E já vou com o óleo também, para ela já pegar uma textura um pouco mais homogênea e mais plástica. Quando chegar, agora nós estamos em 7 minutos de batimento. Quando nós chegarmos a 10 minutos, 11 minutos, eu vou fazer o quê? Vou aumentar a velocidade. Você vai notar que ela vai ter uma textura melhor do que agora, ela vai ter perdido esses grumos. O que vai acontecer após isso? Eu vou começar a adicionar aos poucos a água para que ela vá absorvendo. Então você fica comigo aqui que você vai ver que lá no fim
é o pulo do gato, o momento em que você tem que ter muito cuidado, porque senão você acaba tendo um enfraquecimento da malha do glúten e todo o desenvolvimento que você pode ter depois no salto de forno, no desenvolvimento da bolinha, tudo, vai se perder se você não fizer esse batimento bem feito. Como temperatura agora, a gente já subiu um pouco para 18 graus, nada demais, 1 grau só de diferença, então só esperar mais 2 minutinhos. E aí a gente aumenta a velocidade e, consequentemente, ela vai começar a ganhar temperatura com um pouco mais de velocidade também. Quase batendo 8 minutos, 9 minutos de batimento. Enquanto a massa vai chegando a 10 minutos de batimento, a temperatura ali sempre é na casa dos 18 a 19 graus, 18,5, o que você precisa ter de atenção? Quando eu for para a segunda velocidade, na masseira de 2 velocidades, ou nesse caso aqui da R6i da Remac, eu for para 10 de velocidade, o erro comum do pizzaiolo é começar a adicionar água logo em seguida. O ideal é que você faça um batimento de 1 minuto, 2 minutos, ou que deixe essa massa pegar 2, 3 graus em temperatura, para que ela pegue uma boa malha glutínica antes de você começar a adicionar essa água. Então agora, por exemplo, a gente já está ali na casa dos 19 graus, eu vou lá então para o aumento da velocidade. Agora, com toda calma, eu vou deixar ela fazer o batimento. Ganhando em temperatura, você vai notar que essa massa ela vai começar a ficar no gancho, ficar presa no gancho. E aí você vai começar a adição da água final. 19,2. Deixar essa massa bater até ela chegar nos seus 20 graus. Quase a 20 graus, 19,6. E é por isso que é importantíssimo que você agora, nessa fase, adicione a água sempre mais gelada possível, porque nesse momento, se você tiver a tua masseira a segunda velocidade e uma massa pouco hidratada, ela tende a ganhar uma temperatura mais alta em uma velocidade muito maior, muito mais fácil de aumentar a temperatura da massa. Estamos chegando a 20 graus já, viu? Batemos os 20 graus. Agora vamos começar a adicionar o restante da água e você já nota que essa massa está indo mais para o gancho, né? Ela já está saindo das laterais da masseira. Aos poucos, tá? Você vai colocando a água e vai sentindo que essa massa vai... Tanto ela, quando você adiciona a água, ela se despedaça, ela perde toda a estrutura e ela começa a reabsorver. Conforme você vai fazendo os ataques de água, ela vai reabsorvendo toda aquela estrutura. 13 minutos agora. Já pode perceber que só do pouquinho de água que eu já adicionei, ela já começou a ficar mais no gancho, já mudou a textura da massa. Agora ela vai começar a ficar mais uniforme, mais homogênea. Até o momento em que ela não me mostrar uma uniformidade, a perca desses grumos e um ganho de estrutura, eu não adiciono mais água. ,15 minutinhos de batimento, estamos indo para os 15 minutos de batimento, vamos adicionar um pouquinho mais de água. Desfaz toda aquela estrutura, depois ela vai recompor, mano, a água vai sendo absorvida, ela vai reestruturando toda aquela malha que tinha antes. Ah, Éder, é muito demorado. Tudo bem, o resultado também é bem satisfatório depois, então vale muito a pena você aguardar. Como é que está de temperatura? Vamos ver a temperatura? Bom, a água agora sendo adicionada, ela volta ali para os seus 20 graus, 19,5, 20 graus. O ideal é você manter a temperatura aqui, né? Nesse período, para não ter uma diminuição da temperatura, mas pelo menos não ter um ganho, né, na temperatura. Agora sim ela vai ficar no gancho, então o ganho de temperatura já vai ser um pouco mais rápido, um pouco maior, ao mesmo tempo que a água está bem gelada, então a gente não precisa se preocupar. A única coisa é assim, vai adicionar mais água somente quando ela perder essas rugas assim que tem, né? Quando ela ficar bem lisinha, a gente vai adicionar o restante da água.
Estamos indo para 17 minutos. Sim, agora batemos os 17 minutos de batimento. Mediamente, de 20 a 25 minutos é o tempo médio que você vai levar para fazer o batimento. Não gosto de ir por tempo, gosto de ir por temperatura, justamente porque vai depender de muitos fatores aí, a questão do batimento em si, né? Lembrando que essa é uma farinha da Molino Grassi, caso você queira, aqui na descrição vai ter o site da Farinha Natural Italiana, que é o site oficial da Molino Grassi para o Brasil. Você pode entrar, cotar sem compromisso nenhum a tua farinha, preço da tua farinha para o teu estado e tá adquirindo diretamente no site da Molino Grassi Brasil. Percebe-se que já tem muito menos, né, rugas na nossa massa, ela já está absorvendo, a água está toda absorvida, agora ela está ganhando em estrutura, né? A gente vai adicionar um pouquinho mais de água logo logo. Já vê esse ganho também nessa extensibilidade, ela já vai ficando bem mais líquida a massa, e essa é uma hora em que você tem que ter bastante cuidado para quando você adicionar a água, adicionar no momento certo. Se você adicionar antes, a chance de desandar ou de ficar mais fraca a malha, porque não é que vai desandar que você não vai mais poder usar, não é esse o ponto. O ponto é você chegar no nível máximo de extensão da malha do glúten, ou seja, trazer para a massa final o máximo que essa farinha tem para dar. Agora sim já parece com uma textura de alta hidratação. Ainda a gente tem aqui mais ou menos uns 100 gramas de água. Como temperatura a gente está aí em uma faixa dos sempre 20 graus. Muito bem, já está perdendo, né, os rasgos ali. E agora a gente vai adicionar então o restante da água. Vamos lá. Vamos usar 80% de hidratação. Agora, como você está ali aos 20 graus, 20,4, o que você vai fazer? Com paciência, você vai deixar bater ele 3, 4 minutinhos até atingir 24 graus. Isso que é importante. Ah, minha malha tá boa, tá bonita, Éder. Deixa atingir 24 graus. Ah, mas eu vou tirar com 20. Pois ela não vai estar tão boa quanto se ela tivesse com seus 24 graus, tá bom? Não se preocupe também, porque é normal dar uma sujada um pouco, porque no andar da carruagem ela acaba jogando um pouco de massa, né? Mas pode perceber que a gente tem um nível de extensibilidade bem interessante, né? Depois eu vou mostrar bem direitinho a malha do glúten, como que tá. Estamos chegando a 20 minutos agora, 20 minutos de batimento. Ah, eu poderia fazer um batimento de 15 minutos e fazer absorver 80% de água? Sem dúvida poderia, mas eu tenho minhas dúvidas que você conseguiria tirar essa força da malha do glúten, né? Eu vou demonstrar depois para você, mas a força seria a capacidade dela armazenar o máximo de gás possível sem se romper. Então isso é importante que você saiba, né? Você não pode tirar nem muito cedo essa massa e nem muito tarde. Ela fazendo um batimento com controle de temperatura e respeitando, seja a hidratação, a quantidade de hidratação que a farinha aguenta, seja a quantidade de tempo do batimento, temperatura ali, cara, não tem, você tira uma massa excepcionalmente forte. Mesmo super hidratada, você vê que essa massa ela respeita, ela fica no gancho, ela, né, não cai, ela não perde, né, a estrutura. Como temperatura, vamos ver? 21 graus agora. Tirar essa massa com seus 23, 24 graus é super positivo. Vou dar um stop aqui para mostrar para vocês. Ó. Se você observar, você vai perceber que essa malha, essa massa, ela tá com seus 21, 22 graus e ela tá bonita, tá? Ó, você olha assim, nossa, ela tá maravilhosa, mas ó, ela ainda tá se rompendo. Ó, ela ainda tá, ó, até dá um ponto de véu bonito, mas se eu puxar, ó, ela vem, mas você percebe ainda uma certa fragilidade nessa malha, tá? Se eu fizer tirar ela agora, ela vai ficar boa? Vai ficar maravilhosa. Se eu fizer um batimento de mais 1 ou 2 graus, que ela pegar mais 1 ou 2 graus, ela vai ficar melhor ainda, tá?
Estamos a 22 graus. 24 minutinhos. Vamos deixar bater 25 e vamos tirar, tá bom? 24 minutos. Bom, a massa agora chegou aos seus 24 graus. A gente vai retirar ela da maceira, mas eu quero que você perceba o quanto essa maceira ela fica limpa, né? Quando você puxa. Você puxa a massa e ela vem e a maceira vai ficando limpa, ó. Isso tudo é ganho de estrutura por causa do batimento em si. Esse é um processo de massa direto, tá? Aqui não tem o ganho de estrutura por parte da biga em si. É somente o processo de batimento bem feito, com cuidado da temperatura, momento certo da adição da água. Você vê como que a maceira vem limpinha para o final do batimento, né? Isso aqui é um bom termômetro para saber se o teu batimento foi bem feito ou não. A massa tem que sair bem limpinha. Ah, Éder, tá grudenta, ó, tá grudando nos dedos. Tudo bem, é uma massa de 80% de hidratação. É comum que ela tenha essa textura, essa fragilidade, essa dificuldade, né, na gestão. Você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Mas aí você tem, pelo menos, o batimento de uma forma extremamente eficaz. A partir de agora, o que você deveria fazer, na minha opinião? Um repouso em bloco, né, por cerca de 24 horas. E aí você poderia muito bem fazer porcionamento e bolhamento no mesmo dia da cocção, né, no segundo dia, ou você poderia fazer agora mesmo um repouso breve com uma série de dobras, uma ou duas dobras, levando para a geladeira a massa já porcionada e bolhada para a cocção no dia seguinte. Então é uma pizza que feita no método direto com 24 horas, você pode fazer já o assamento, ou controlando a quantidade de fermento, você pode fazer inclusive com 48 e 72 horas. Espero que você tenha gostado. Bota aqui embaixo se eu te ajudei de alguma maneira a melhorar o teu processo de batimento da pizza de alta hidratação. E se você quiser aprender a fazer a melhor pizza da tua cidade enfarinhado, independente do forno que você tem, maceira que você usa, clica aqui no link da descrição e conhece o Viver de Pizza, a nossa comunidade, treinamento que é completo, do básico ao avançado, para você dominar as massas de longa fermentação, fazer uma massa premium de pizza aí para você alcançar muito mais padrão, profissionalismo e muito mais clientes. Espero que você tenha gostado e bora viver de pizza!